O tema dessa noite, então, providência divina. Nós vamos falar sobre a providência divina. Então, você que está com a Bíblia, o texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, 22, capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22 é o texto que nós vamos ficar nesta pregação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 22. Pegue a sua Bíblia, o tema dessa pregação, a providência divina. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Você que está com a Bíblia, dá um beijo na Sagrada Escritura. Isso, um beijo apaixonado pela palavra de nosso Senhor. Um outro beijo. E repete comigo assim, você que está aí na sua casa. Quando a palavra de Deus é aberta... Quando a palavra de Deus é aberta... Os demônios tremem. Os demônios tremem. Quando a palavra de Deus é proclamada... Quando a palavra de Deus é proclamada... Eles batem em retirada. Eles batem em retirada. Mais uma vez, eu quero que você reze assim comigo, tomando posse de que a palavra de Deus, ela liberta das trevas. Gente, uma Bíblia... Quando se abre em uma casa e quando você proclama em voz alta a palavra, ela se estabelece dentro da casa e não tem trevas que resiste a esse tipo de manifestação. Não tem trevas que resiste esse tipo de manifestação. Chegou até a cair aqui o microfone. Então, de novo. Quando a palavra de Deus é aberta... Quando a palavra de Deus é aberta... Os demônios tremem. Os demônios tremem. Quando a palavra de Deus é proclamada... Quando a palavra de Deus é proclamada... Eles batem em retirada. Eles batem em retirada. Eu creio... Na força... No poder... E na unção... Da santa palavra de Deus. Da santa palavra de Deus. Palavra que tem poder para curar. Palavra que tem poder para curar. Para libertar. E para santificar. Santificar. Amém. Amém. Então o tema providência divina, Mateus capítulo 24, versículo 22. Capítulo 14. Desculpe. Mateus 14, 22. Diz assim o texto. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar, a sós. Então, versículo 22, logo em seguida, Jesus força os discípulos a embarcar e aguardá-lo em uma outra margem. Ele vai, se despede das multidões e Jesus vai ao monte para orar. Jesus vai se colocar em oração, a sós. Ao chegar à tarde, Jesus estava ali sozinho. Versículo 24. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios. Os discípulos já estavam distantes de Jesus. E muitos estádios da terra agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Vamos pegar o versículo 24 para a gente ir entendendo a palavra. Gente, é uma palavra profunda. Versículo 24. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Existem momentos que Deus está no vento. Vai dizer isso lá no Antigo Testamento. Mas existem momentos que o vento é contrário. O vento sopra de uma forma contrária. Às vezes nós acordamos, às vezes a nossa vida, o vento está favorável e parece que tudo
vai fluindo, porque está favorável, o vento está a nosso favor. Mas o cristão não vive só de vento a favor. O cristianismo, ora, a gente pega aí esse fluxo, né, e vai, mas existem momentos que o vento é contrário. Eu não sei se nesse momento os ventos são contrários na tua vida. Eu não sei quais são os ventos contrários, mas o cristão, em alguns momentos, o vento, ele é contrário. E os discípulos estavam ali no barco, a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Quando nos falta algo, bate o vento contrário do desemprego, bate o vento contrário das provações. E aí, versículo 25. Vamos para o versículo 25. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Então, Foi. voltou. Então, na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Essa quarta vigília, ela é muito interessante, porque a noite era dividida em 4 vigílias. Eles seguiam, né, os 4 turnos da vigília no estilo romano. A noite era dividida em 4 vigílias. E a quarta vigília era a última. A quarta vigília era a última. Depois da quarta vigília vem a aurora e vem o amanhecer. E isso é muito significativo, biblicamente falando, teologicamente falando, para a gente entender a providência divina. Vejam, uma prova, ela dura normalmente 4 vigílias. Nós passamos pela primeira, nós passamos pela segunda, nós passamos pela terceira, nós passamos pela quarta. Quando a gente chega na quarta vigília, se nós suportamos até a quarta vigília, vem a aurora e vem a luz e vem a providência de Deus. Muitas vezes nós não recebemos a graça porque duvidamos da providência divina. Aquela primeira prova que nós passamos, na primeira vigília, Deus estava conosco. Talvez a porta não se abriu ainda. A porta não estava aberta ainda na primeira vigília, daquilo que você necessita. Mas você então mantém a graça, pede a graça de Deus e permanece. Você passa pela primeira, você vai para a segunda, você vai para a terceira. Existem pessoas que Deus ali ansioso para que ele chegue na quarta vigília. Porque Deus age assim, a providência de Deus é assim. Na quarta vigília é a última, e aí vem a aurora e vem a luz. Vem o sol da justiça, vem Jesus. E aí você vai falar assim, Ivan, em qual vigília eu estou? Seria muito fácil, né, a gente já saber em qual vigília a gente está. Mas o que mais importa é, nós precisamos perseverar. Porque talvez você esteja na primeira vigília ainda. Se Deus falasse para você que você está na primeira vigília, aí você ia falar assim, poxa, eu não vou aguentar até a quarta. E a providência divina, ela age dessa forma. Porque o tempo, e é aí que entra o diferencial, o tempo pertence a Deus. Quando a gente fala de providência de Deus, a gente precisa entender que o tempo de Deus não é o nosso. E se Deus revelasse qual é o tempo dele, nós não iríamos suportar. E Deus, então, pela misericórdia, ele não nos revela em qual vigília nós estamos daquela prova. O que Deus nos dá é a graça de continuar. Então você está na primeira, você está na segunda. Às vezes, meu irmão, você chegou na terceira vigília e você está achando que Deus não vai prover. E você desiste na terceira vigília. Faltava só uma.
para você ver a manifestação de Deus. Os ventos só são contrários, gente, porque Deus quer mostrar para nós que a providência dele é enorme. E aí no versículo 25, 26, os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma, e gritavam de medo. Aqui um outro detalhe interessante para a gente entender esse texto, é que sem a oração, nas vigílias, nós ficamos cegos. A providência divina, a gente só consegue enxergar quando a gente está em oração. Os discípulos estavam com medo. E quando a gente não está em oração, quando numa vigília aqui, quando o vento é contrário, e eu tiro os meus olhos de Deus, eu paro de orar, eu fico cego. E eu não consigo mais enxergar saídas. Aí para todo lugar que você olha, você não vê saídas. E aí você fala assim, meu Deus, mas de onde Deus vai tirar? De onde Deus vai prover? E é aí que entra o bonito, porque o tempo de Deus não é o nosso. Quando chega o tempo de Deus, aquela graça que você achava que estava longe, você achava que estava na primeira vigília ainda, mas você já estava na quarta. E Deus não falou para você que você estava na quarta. E você já estava ali, ó, ralando muito. Chegou a quarta vigília, e aí a coisa acontece. Aquilo que parecia estar distante, aquilo que parecia estar longe. Aí você fala assim, meu Deus, de onde Deus vai prover? Seja na tua área financeira, a pedagogia de Deus é essa. Ele não revela em qual vigília nós estamos. Daí a gente vê a importância da gente orar para que a gente não fique cego. Porque sem a oração, gente, no vento contrário, o medo, ele nos aterroriza e a gente fica preso ao medo, a gente não enxerga mais nada, a gente desanima, a gente fala assim, não tem como Deus prover. Eu não acredito mais na providência divina. Por quê? Porque a falta da oração nos cega. Por isso que os discípulos, aterrorizados, com medo, eles acharam que era um fantasma. E quantas vezes, por conta disso, você começa só a ver fantasmas? Você já não enxerga mais a providência de Deus. Você começa a duvidar da providência de Deus e aí é só fantasmas que aparecem. Porque aí parece que vem mais dívida, e mais dívida, e mais dificuldade, e mais prova, e mais dificuldade, e mais prova, e mais dificuldade, e mais prova. E você só vê fantasma, você já não consegue mais enxergar que Deus está com você. Faz parte das vigílias da providência divina. Deus age assim. E aí, versículo 27, mas Jesus lhes disse logo, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Você sabe que a frase mais clássica de Jesus, o que mais Jesus acabou com muita frequência repetindo, é essa aí. Não tenhais medo, eu sou eu. Ele retoma o eu sou lá do Antigo Testamento, ele está dizendo assim, eu sou, eu posso. Jesus está dizendo para os discípulos, não tenhais medo. E diante das provas, diante das vigílias, se a gente não reza, a gente cai no medo. E o medo te paralisa. O medo, olha, o medo é tão terrível nesse sentido que você já não... Aí você não tem mais força para buscar emprego. Ah, mas eu já entreguei muitos currículos. O medo vai te aterrorizando, vai te prostrando. E aí, as vigílias... Você fica ali sem dar passos naquela vigília. Seguindo a leitura, versículo 28. Pedro, interpelando-o, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Versículo 29. E Jesus respondeu, vem. O que Pedro fez? Desceu do barco. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Versículo 30. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Eu já vi muitas pregações que as pessoas ficam só com o naufrágio de Pedro, né? Que Pedro sentiu medo e começou a afundar. Mas você já parou para pensar a ousadia de Pedro? Porque Jesus disse para ele, vem, e ele foi. Quantas vezes Jesus diz para a gente, vem, e a gente nem tem coragem de colocar o pé na água.
Não, mas eu vou molhar meu pé. Sim, mas Jesus está dizendo para você, vem, dá o passo, passo após passo, dá o passo. E a gente está tão atemorizado, a gente está tão cego que a gente não quer dar o passo. Não tem, o mais importante não é se daqui o quarto passo que você deu, vamos voltar para as vigílias. Deus está dizendo, minha filha, eu vou prover, mas tem as 4 vigílias para passar. Aí se você ficar no barco, é cômodo, você precisa dar o passo. O mais importante é que Pedro começou a dar os passos. Talvez você deu o passo, passou pela primeira vigília, deu o segundo passo, passou pela segunda vigília, mas na terceira, parece que estava mais pesado ainda a terceira vigília, era a hora mais pesada do sono. Talvez você esteja na terceira vigília e você pensa assim, meu Deus, eu acho que eu estou na terceira vigília, porque está tão difícil para mim. E aí você começa a afundar. Mas, gente, é muito melhor você ter uma queda dando os passos na vigília do que você ficar parado. Quando a gente dá os passos, aí a gente vê, poxa, você deu o passo, passou pela primeira vigília, passou pela segunda, lá na terceira você deu uma fraquejada, veio um vento muito forte e você... Mas aí o que Pedro fez? E aí é o segredo, né? Pedro caminhando sobre as águas, foi ao encontro, mas sentindo o vento ficou com medo e começando a afundar, o que ele fez? Ele gritou, salva-me, salva-me. Talvez você esteja numa vigília tão difícil que hoje o seu grito é, Senhor, salva-me. Salva-me para que eu continue dando os passos, porque eu vou chegar em nome de Jesus na 4ª vigília. E quando eu chegar na 4ª vigília, vai vir a aurora, o sol da justiça vai aparecer para você e você vai ver o quanto que Deus é providência. O quanto que Deus nos sustenta. Então para de ficar olhando, mas Pedro teve medo. Gente, nós temos medo diante das dificuldades. E aí tá com medo? Grita, salva-me Jesus. Mas me dê a graça de perseverar, porque eu sei que o Senhor está comigo. E a tua providência é espantosa. E aí, versículo 31, Jesus estendeu a mão, prontamente o segurou, repreendendo-o, homem fraco na fé. Por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Gente, Deus não cria o homem em série. Deus não criou o homem em série. Deus cria o homem individualmente. Cada alma foi criada individualmente por Deus. A providência de Deus, ela não se limita a assistir a humanidade em massa. Isso é tão bonito, gente. Porque eu não tenho que crer apenas que a providência de Deus existe. Eu tenho que passar a crer que a providência de Deus existe, mas que Deus, ele não nos criou em série. Deus cria individualmente. Se Deus cria individualmente, ele olha para a tua individualidade. Ele olha para a tua vida. E Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa. Talvez não é aquilo que a gente gostaria, porque Deus vai nos dar aquilo que a gente precisa. Aí você vai falar, poxa, mas eu já estou tanto tempo desempregado. Eu não sei, o tempo é de Deus. Aqui aconteceu uma cristofania. Jesus, ele anda sobre as águas, Pedro começa a dar passos sobre as águas. Mas o mais bonito é que o vento cessou quando Jesus voltou para a barca. Não sai da barca de Pedro. Não saia. Porque na barca de Pedro, o vento vem, é madeira da cruz, gente. A barca de Pedro foi feita com a madeira da cruz. E aí então vem os ventos contrários, bate de um lado e do outro, mas entenda uma coisa. É individual, além da providência da humanidade, nós precisamos nos apropriar de que existe uma individualidade. Deus está olhando para as tuas necessidades. Não sei em qual vigília você está,
Mas eu sei de uma coisa, aqui em casa, nós já passamos por muitas vigílias que a gente imaginava assim, meu Deus, será que a gente está na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta vigília? E tinha momentos que a gente pensava assim, de onde que Deus vai prover? E quando a gente menos esperava, quando a gente olhava e falava assim, meu Deus, não tem para onde correr. Aí, o que acontecia? Nós chegávamos à quarta vigília, a aurora chegava e o sol da justiça se manifestava. Tem sido assim durante todos esses anos que nós entregamos a nossa vida, a nossa família. E aí, para terminar essa pregação, a minha digníssima vai dar um testemunho. Na verdade, eu tenho um monte. Eu acho que a gente, igual o Ivan sempre fala, a gente pode ficar aqui até amanhã, eu contando para vocês, partilhando com vocês quantas vezes Deus foi providente na nossa vida. Nós temos, esse ano a gente vai fazer 23 anos de casado. Nós somos paranaenses, né? Inclusive temos aqui pessoas queridas lá do Paraná acompanhando com a gente aqui pelo Facebook. E quando a gente veio para Brasília, desde quando nós chegamos, nós passamos por muitas situações difíceis. Principalmente porque nós não tínhamos a família com a gente, né? Então, muitas vezes Deus foi providente na presença das pessoas. Não só quando a gente fala de providência de Deus, a gente não está falando necessariamente de algo material, mas Deus, ele se manifesta, a providência de Deus se manifesta através de muitas formas e também através da presença das pessoas e assim, muitas vezes Deus se manifestou através da presença dos nossos irmãos da igreja, da renovação carismática que nos ajudaram. Mas eu quero partilhar com vocês algo assim mais específico, que foi uma coisa muito forte que aconteceu com a gente. Há vários anos atrás, eu acho que há uns 12, 13 anos atrás, acho que até mais do que isso, nós estávamos num encontro de servos e Deus já vinha colocando no nosso coração que o Ivan tinha que deixar um emprego. O Ivan trabalhava em 2 lugares e eram lugares assim muito diferentes um do outro e Deus estava colocando no nosso coração que o Ivan tinha que ficar só em um dos empregos, que ele deveria caminhar só por aquele emprego, né? Que ele deveria deixar o outro. Mas esse que Deus estava colocando no nosso coração que ele deveria deixar, era algo que a gente gostava muito. Era um projeto que eu ajudava ele e a gente gostava muito, a gente amava, a gente fazia com amor mesmo, que era uma escolinha de futebol que o Ivan tinha. E Deus colocava no nosso coração que estava na hora do Ivan seguir outros caminhos. E a gente foi relutando até que chegou esse encontro de servos. Aí, no encontro de servos, a gente tinha a vigília, a adoração à noite, que cada grupo de servos tinha que estar lá durante um horário na madrugada. E aí o meu horário do Ivan foi separado, só que na hora do Ivan, eu senti no meu coração que eu deveria ir à capela. E quando eu cheguei lá, o Ivan estava prostrado diante do Santíssimo, chorando muito, muito, muito. Foi uma das vezes que eu mais vi o Ivan chorar. E eu fui lá, esperei ele se acalmar e perguntei o que era. Aí ele foi e falou, chega, eu não consigo mais falar não para Deus. Eu até me emociono de lembrar desse dia, porque foi uma coisa muito forte que aconteceu com a gente, né? Aí ele falou comigo que Deus estava falando mais uma vez que ele tinha que deixar aquela escola de futebol e que era aquele momento. E aí eu comecei a chorar também, porque eu também amava muito aquele trabalho, né? Aquele projeto. Só que aí naquele momento começou a preocupação financeira, né? E aí eu diante de Jesus eu falava para o Senhor. Falava, Senhor, como vai ser agora? O Ivan só vai ficar com um emprego. Eu trabalhava, mas a gente precisava desse trabalho do Ivan para sustentar os nossos filhos, né? Nesse encontro, os meninos estavam com a gente. Na época, a gente só tinha o Pedro e o Lucas. Nós temos 4 filhos, né? Mas nessa época, nós só tínhamos os 2. E aí,
eu fui até o quarto, os meninos estavam dormindo, que era de madrugada, e eu olhava para eles e eu chorava muito. E eu falava para Jesus, né? Falei, Senhor, a gente vai fazer a tua vontade, mas e os meninos? Eles vão passar necessidade? A gente vai passar necessidade? E aí, voltando para a capela, eu ainda em oração, Deus me deu uma palavra e eu quero partilhar com vocês essa palavra. Do Salmo 36, versículo 25. Salmo 36, 25. A palavra diz assim: fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado, nem os seus filhos a mendigar o pão. Então foi a resposta que Deus, né, estava falando para a gente naquele momento, e eu partilhei com o Ivan essa palavra, e essa palavra nos sustentou. O Ivan deixou aquele trabalho, né, como Deus tinha pedido, nós deixamos. Foi muito difícil, porque envolveu o nosso carinho por aquele trabalho e envolveu o medo que a gente estava, como o Ivan falou na pregação, a gente tem medo das provações, a gente tem medo de passar necessidade, a gente tem medo das decisões, mas a gente estava muito certo que aquilo era a vontade de Deus e a gente acreditou na providência dele. Deus sempre foi muito providente na nossa vida e mais uma vez Ele foi. Essa palavra nos sustentou durante muito tempo e Deus foi abrindo as portas do meu trabalho. A partir daquele momento, Deus abriu portas no meu trabalho, Deus foi abrindo portas no trabalho do Ivan e Ele foi providenciando para que aquele trabalho não fizesse falta na nossa casa, né? Então, irmãos, eu acho que é só uma migalha, né, partilhando com vocês algo muito importante que aconteceu na nossa vida e é só uma migalha daquilo que nós já experimentamos na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, da providência de Deus. Eu não sei, né, qual é a situação que você está passando, eu não sei como está a sua vigília, né, eu não sei como anda aí as suas decisões, eu não sei como anda os seus medos, mas dá medo. Dá medo, a gente chora, a gente às vezes até quase entra em desespero, mas aí a gente se lembra que fui jovem, já sou velho, mas jamais vi um justo abandonado e nem vi os seus filhos a mendigar o pão. Então que Deus, nessa palavra de hoje, nessa palavra, né, dessa pregação, nessa palavra do Salmo 36, que Deus venha nos dar certeza ao coração que Ele é providente, que Ele está cuidando de tudo. Fecha os seus olhos agora. Fecha os seus olhos. Coloca para o Senhor qual é a situação da sua vida que nesse momento você precisa da providência de Deus. Qual é o momento que você está passando, que você necessita acreditar na providência de Deus? Porque como o Ivan disse na pregação, Deus tem um momento dele. Às vezes nós achamos que estamos no nosso limite, mas Deus sabe de todas as coisas. Que Deus nessa noite possa dar ao nosso coração a certeza que Ele está cuidando de tudo. Toma posse de que, independente se você está na primeira, segunda, terceira ou quarta vigília, Deus vai estar cuidando de você na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Não desista em nenhuma dessas vigílias. Se tiver difícil, está com medo, grita: salva-me, Senhor. Assim como Pedro gritou, afundando, ele gritou: salva-me. Mas não deixe de continuar as suas vigílias, porque a providência de Deus vai chegar. Amém.
Amém, Senhor. A providência de Deus sempre chega, porque Deus não nos criou em série, Deus nos criou na individualidade. A tua alma foi criada por Deus. O tempo é dele, não é meu nem seu. Mas uma coisa nós podemos testemunhar para vocês: Deus tem cuidado, sim, e Ele vai continuar cuidando. Amém, Senhor. Obrigado. E nos momentos de medo, nos momentos de dificuldade, grite: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E aí você vai passar pela primeira vigília. Aí você vai falar assim: poxa, mas eu estou na primeira e já estou pedindo para Deus me salvar. Não tem problema, pode pedir que Ele vai te salvar da primeira. Aí se você estiver na segunda, Ele vai te salvar na segunda, Ele vai te salvar na terceira, Ele vai te salvar na quarta. Aí vai vir a aurora e você vai dizer: Deus cuidou de mim, Deus é a minha providência. Amém.